Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma palavra preciosíssima da parte de Deus para a sua vida nesta manhã. Que Deus vos abençoe poderosamente aonde você colocar a planta de vossos pés. Josué, capítulo de número 24, o versículo 1 e o versículo de número 15. Quero compartilhar com os irmãos. Eu quero deixar um tema aqui para que você possa meditar e contemplar aquilo que o Senhor Ele quer para nós. Conduzidos a um lugar de lembranças. Conduzidos a um lugar de lembranças. Josué capítulo 24, versículo 1, versículo de número 15. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém. O lugar era Siquém. E chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Verso de número 15. Porém, se vos pareça mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O versículo é notório que é muito apreciado por nós cristãos, porque o desejo, a intenção dos nossos corações é estarmos contemplando a nossa casa, a nossa família, diante do altar do Senhor, servindo ao Senhor. E quando nós ouvimos este versículo, essa pronúncia dentro dos templos, ou uma palavra de encorajamento de alguém que conhece aquilo que nós estamos passando, os desacertos em nossa família, muito nos alegra o nosso coração de receber essa palavra, mas na verdade nós sabemos que na totalidade ela representa muito mais do que um consolo, do que uma fonte de energia para nós. É preciso observar a pronúncia deste homem, na qual ele foi um grande exemplo para Israel e para dentro da sua casa. Josué, quando pela primeira vez no livro do Êxodo, capítulo número 17, quando a batalha travada contra os amalequitas, contra Israel, Josué, o seu líder, sobe ao cume do monte e nomeia Josué como o capitão da guarda de Israel para ir à frente da batalha, na qual Moisés, o seu líder, estaria intercedendo por Israel. E ele confia nesse líder, e a vitória foi certa. E a partir daquele momento, a sua vida, ela foi constituída de um histórico, de um currículo na obediência do seu líder e fazendo a vontade do Eterno, respeitando a lei, as ordens do Senhor, cumprindo a cada dia mais cada passo, na qual a orientação vinha para o vosso coração. Quando nós olhamos para Josué, ele foi um líder que não entrou na contenda de Corá, Datão e Abirão contra Moisés. Ele foi junto com Caleb, que ao visitar a terra da promessa, ele não derrete, ele não inflama o coração de Israel, trazendo desânimo para Israel, mas acredita
que o Senhor que fez a promessa para vossos pais iria colocar eles naquela terra da promessa. Josué, ele é um homem de referência para todos nós cristãos, seja homem ou mulher, que quando Moisés sobe no cume do monte para interceder por Israel, para receber a lei, para introduzi-la no coração de Israel, ele é o homem que está no pé do monte, intercedendo por Israel, não deixando o seu líder somente. Representa um cristão que, quando a liderança, o seu líder, o seu pastor, está na igreja intercedendo pela obra de Deus, para que haja salvação de almas, para que as coisas venham se construir a cada dia mais, com fidelidade, com a presença de Deus. Ele é aquele que, quando o líder, ele vai em direção ao templo, na intenção de interceder pela igreja, ele está ao pé do altar, pagando o preço, intercedendo pelo líder e também pelas causas da igreja, da cidade, da nação, do povo de Deus, para que haja salvação. Josué, ele vai ministrar como Moisés fez a circuncisão, ele vai celebrar a Páscoa como Moisés fez. Ele vai ordenar uma grande consagração em Josué capítulo de número 3 para todo Israel, para que quando aqueles que conduziam a arca, eles chegassem às margens do rio Jordão, no tempo que as águas aumentavam naquele rio, as águas pudessem se reter. Josué é o sucessor que Deus, Josué capítulo 1, quando coloca em suas mãos a incumbência de atravessar o Jordão, de fazer a partilha das terras, com cumprimento da palavra de Deus na vida de Israel. Ele pega Israel numa época que Israel estava em choro, em lágrimas. Israel ainda não tinha atravessado o Jordão, Israel não tinha recebido as partilhas da terra, Israel tinha perdido o seu maior líder, Israel estava desanimado, e Deus encoraja-o, Deus coloca uma missão. Josué não estava de cabeça baixa, estava sentindo pela morte do seu líder, mas perseverava na presença de Deus, meditava no livro da lei, guardava os princípios do Senhor. E se nós seguirmos a característica de não entrar em contendas, de uma vida santificada, apresentando para a nossa casa um estilo de vida na qual o cristão deve seguir, será muito mais fácil a nossa casa se render aos pés do Senhor, porque terão de nós um bom exemplo como cristão. Mas vamos lá. Josué capítulo de número 24, versículo de número 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Por que Josué ele vai juntar todas as tribos de Israel, toda a congregação em Siquém? Por que em frente ao Monte Ebal, ao Monte Gerizim? Nós sabemos que Josué já está velho. Ele sabia que o seu tempo de partida já estava se aproximando, porque ele não aguentava chegar até Siló para repassar aquilo que o Senhor lhe ordenara. Não, há um grande motivo porque ele reúne toda a congregação, todo Israel em Siquém, e a testemunha das suas palavras do povo de Israel não seria somente para ele. Ele coloca a arca, enfileira Israel de um lado e do outro da arca, na presença de Deus. O próprio Deus estava presente naquela reunião.
Havia outros candidatos, mas candidatos que não pode fazer nada por Israel, que seus antepassados seguiam, que as outras nações seguiam, que era os seus falsos deuses, esculturado por mãos humanas, que nada poderia fazer por eles. Mas o único Deus estava presente como testemunha. O Deus que manifestava a sua glória através da arca da aliança estava ali, perante todo Israel. E no verso 1 diz que eles se apresentaram diante de Deus. E é preciso retornar um pouco a motivos por que ele reúne toda a congregação em Siquém. Porque quando nós olhamos Deuteronômio capítulo de número 27, quando Moisés passa para o povo de Israel, que quando eles colocassem a planta de vossos pés na terra da promessa, e recebessem a promessa de Deus, as partilhas da terra, eles tinham que sacrificar o Senhor. Era para eles adotarem a cópia do livro da lei, para eles sacrificarem, construir altar ao Senhor, um memorial ao Senhor também, e andar segundo a lei, a vontade de Deus. No versículo 10 diz: portanto obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Eles haveriam de andar na presença de Deus. Mas o porquê, pastor? Por que Moisés reúne Siquém? Só porque Moisés disse que quando eles atravessassem o Jordão e recebessem a partilha das terras, as promessas de Deus, eles haveriam de cumprir esse acordo, aquilo que Moisés passam para eles. Há um motivo muito especial, porque essa reunião, essa congregação está diante de Deus em Siquém. Capítulo de número 24, representa para Israel e para nós a renovação da aliança. O dia que Moisés está renovando. Então Siquém, ele vai representar para Israel e para a minha vida e para a sua vida um lugar de lembranças. Israel agora está na renovação da aliança em Siquém, em frente ao Monte Ebal e o Monte Gerizim. Pastor, explica melhor. Quando nós olhamos o livro de Josué, capítulo de número 8, do versículo 30 ao versículo 33, nós começamos a entender melhor o porquê essa reunião em Siquém. Preste atenção de uma coisa. Livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículos 6 e 7 e 8. Quando Abraão, ele pisa os pés na terra de Canaã, Deus aparece para Abraão. A confirmação da aliança, das promessas que Deus faz para Abraão em Gênesis 12. No versículo 6, 7 e 8, Deus aparece e confirma a aliança para Abraão. Ele constrói um altar, sacrifica ao Senhor nas terras de Siquém. Quando nós olhamos para o livro de Josué, capítulo 8, do versículo 30 a seguir, todo Israel está nas terras de Siquém, em frente ao Monte Gerizim e o Monte Ebal, para cumprir aquilo que Moisés havia dito em Deuteronômio, capítulo de número 27 para eles, que quando eles tomassem posse, eles haveriam de estar diante do Senhor, em uma reunião, onde a testemunha principal seria Deus. A arca foi colocada ali perante Israel, a presença de Deus, para que ele se posicionasse, continuasse na presença de Deus, não andar no modelo das nações circunvizinhas,
e conforme os seus pais andaram fora da presença de Deus. Eles haveriam de servir ao Senhor. Então Josué capítulo número 8 é a dedicação da aliança, o voto de servir ao Senhor. Aqui no capítulo 8, Moisés vai escrever em pedras a lei, vai ministrar o coração de Israel. Israel vai prometer servir ao Senhor. A dedicação da aliança em estar conforme a palavra do Senhor. E no capítulo de número 24 é a renovação da aliança. Você consegue entender isso? Josué traz o povo em Siquém, capítulo 24. É o tempo da sua partida. Josué vai trazer a lembrança do povo de Israel, que eles havia prometido a servir o Senhor, guardar o mandamento, andar na presença de Deus. Deus, Ele continua a nos conduzir para um lugar de lembrança, aonde você coloca a planta dos vossos pés no templo, onde Deus preparou para você servir Ele. Nós precisamos chegar num lugar de lembrança, aonde nós tivemos o primeiro encontro, o primeiro amor com o nosso Eterno, onde nós fizemos voto de servir ao Senhor, de receber e guardar os mandamentos do Senhor. Aprendemos a perdoar o próximo, a amar o próximo, a ter compaixão, a honrar o ministério, a obra de Deus. Aprendemos sobre dízimos e quebramos princípios que traz maldições sobre as nossas vidas por nossa própria conduta, de caminharmos a cada dia mais, a cada culto. E hoje já visto que tem pessoas que negociam cultos, não diante do cenário dessa pandemia, mas porque já vem com seu relacionamento dispersando da presença de Deus. E assim como Josué, ele traz Israel para Siquém, em frente ao Monte Gerizim e o Monte Ebal, significando para que eles viessem trazer a memória, em sua lembrança, o dia que eles prometeram a servir ao Senhor, a guardar os mandamentos do Senhor, não andar no modelo do mundo, servindo a Deus. E Moisés traz em Siquém, neste lugar, para a renovação da aliança. E aqui eles prometem, amados, em andar segundo a vontade de Deus. Mas será que isso acontece? Livro do Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 10. Morrendo Josué, nasce uma geração que não conhecia o Senhor e não sabia dos seus feitos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisa ter uma precisão de entendimento neste versículo. O que nós estamos passando para a nossa geração. Meu primogênito, pela graça de Deus, ele tem 18 anos. Criado e instruído na presença de Deus. O mais novo, ele também precisa ser criado na presença de Deus. Quando o Provérbios fala, ensina o caminho que a criança deve andar, não é o caminho, é no caminho, é pegar o filho e levar passo a passo, ir para a igreja, mostrar que nós somos
obediente ao Senhor, nós somos compromissados com Deus, nós temos uma aliança com Deus, porque a dele não se quebra. Ele tem coisas grandes para nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Juízes 2:10, lembra disso? Morrendo Josué, nasce uma geração que não conhecia o Senhor e nem sabia dos seus feitos. Por quê? Porque a conexão. Josué capítulo 8, em Siquém, a dedicação da aliança. E Josué 24, a renovação da aliança em servir ao Senhor, da maneira que o Senhor fala por Moisés, por Josué. Israel não segue. Eles vão apresentar outro modelo para suas famílias, para a sua casa. E morrendo o líder, vai nascer uma geração que não conhecia o Senhor e nem sabia dos seus feitos. Que nós possamos nos achegar ao lugar de lembranças, aonde nossa jornada começou, aonde nós fomos ganhos para Jesus, discipulados, ministrados por uma liderança, e fizemos o compromisso de servir ao Senhor. Fizemos uma dedicação da aliança. E Deus nos chama para a renovação desta aliança, para trazer a minha, a nossa, a sua lembrança dos dias, dos tempos lá atrás, que nós prometemos servir o Senhor e guardar os seus mandamentos, sacrificar ao Senhor, e apartamos, às vezes, deste compromisso. Então Deus nos convoca, nos conduz a cada dia mais para um lugar de lembrança, aonde você pisa a planta dos seus pés para adorar o Senhor e lembrar daquilo que prometeram ao Senhor e não foi cumprido ainda. Que possamos nos achegarmos ao lugar da lembrança e colocar tudo em ordem na presença de Deus e mostrar para a nossa família que nós não entramos em contendas de Abirão, de Datã da vida, que nós não confeccionamos bezerros de ouro, que nós não negociamos a ceia do Senhor. Assim, a qualidade desse sucessor, ela esteja inserida dentro de mim, dentro de você. Que Deus os abençoe poderosamente e deixe ser conduzido pelo lugar de lembranças, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.